Oi, querida! Oi, Flávia, Boa tudo bem? noite! Boa Como é que tá o clima noite. aí na sua cidade? Tá frio, viu? E aí? Também tá frio, tá friozinho. Tá menos, tava lá para segunda-feira, tava bem frio, agora tá melhorando. Aqui no Rio a gente não tá acostumado com essa friagem, não. A gente não tá acostumado. A gente gosta do sol. Interessante que São Paulo fica meio perto e lá tá bem frio, né? Verdade, verdade. Vamos a... Mas aqui tá bem friozinho mesmo. Que bom que já estou agradecendo por você ter aceitado fazer essa live. Admiro o seu trabalho, como que você tem ajudado tantas pessoas nesse caminho de transformação. E nós precisamos todos os dias estar fazendo esse percurso, estar buscando viver diariamente a nossa melhor versão, né? E quando a gente fala assim de gestação, nossa, como que esse período ele é cheio de novidades, muito intenso, e às vezes a gente pensa em tantos detalhes e a gente não pensa assim no principal, cuidar das Uhum. nossas emoções, como é que a gente tá, como é que tá o nosso interior para esse momento de transformação. Eu até conversando com você, eu falei, nossa, nós somos uma metamorfose ambulante. E é isso que a maternidade traz para nossas vidas, essa transformação que não para. E em cada momento a gente vai descobrindo coisas novas. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais são os benefícios que esse grupo terapêutico traz para a gestante, que muitas não conhecem e não sabem como que a psicanálise pode ajudar a mulher nesse momento tão especial e também assim tão desafiador. E a gente vai juntando assim um mix de sentimentos, um mix de emoções. Aí fala um pouquinho quais são os benefícios. Bem, primeiramente eu também gostaria de agradecer pelo convite, Flávia. Eu também admiro o seu trabalho e estamos sempre aí compartilhando, né, as Verdade, suas verdade. dicas, né, que são conteúdos muito importantes para as gestantes, né, e para aquelas que estão de pós-parto também, Verdade. né, puerpério. Então, para iniciar, antes mesmo de falar do grupo, eu gostaria de falar por que que eu escolhi a perinatalidade, né, que está em torno do nascimento. Eu fui uma criança, né? Eu coloquei num post aí que eu fui uma criança muito angustiada, tive muitos problemas psíquicos, né? Vindo de um lar disfuncional. E isso acarretou consequências para minha adolescência, juventude, até uma determinada fase da minha vida adulta, até mesmo nas minhas escolhas, né, afetivas. Então, assim, sempre quis passar por um processo de autoconhecimento para que os meus filhos eles pudessem experimentar o que eu não experimentei, que são as conexões, que são as palavras que abençoam, que é o afeto, né? Que é aquele amor, aquele Verdade. cuidado. E sempre fiquei observando muito isso na minha maternidade, né? E quis passar isso para os meus filhos. E assim, graças a Deus, assim, a maternidade que eu tive foi bem feliz, Uhum. né? Eu consegui, né? Com a graça de Deus. Hoje os meus filhos estão mais, assim, eu tenho um de 20 e eu tenho uma de 14. E até hoje a gente experimenta essa conexão, essa liberdade, né, de relacionamento. Eles gostam deles mesmos, né? Eles gostam das pessoas, eles são bem-sucedidos, né, naquilo que eles fazem. Então, eu acredito que é muito do reflexo Verdade. do meu caminho de autoconhecimento, né, e da minha prática de colocar esse autoconhecimento na minha experiência materna. Então, oi, Karen, dando um oi pra minha amiga aqui. Então, quando eu fazia psicanálise, eu não sabia que existia perinatalidade. E eu sempre ficava pensando, poxa, podia haver a psicanálise preventiva dentro dos hospitais, dentro das maternidades, né? Verdade. Como nós poderíamos evitar os prejuízos Verdade. psíquicos, né, na vida adulta?
falando com os pais, investindo na saúde dos pais, né? Mental dos pais, porque eles são pais que unem as suas histórias e cada um vem, né, com as suas crenças, com seus gatilhos, né? Com a sua forma de lidar com a vida, de ver o mundo. E se nós investimos nesse casal, no momento que eles estivessem fazendo planejamento familiar, né, e trabalhando ali com as suas crenças, unindo as suas crenças naquilo que é funcional, como seria bacana, né? Como nós evitaríamos, assim, já na gestação, e a gente poderia estar acompanhando essa gestante, esse casal, e até mesmo o grupo de apoio, a rede de apoio, que normalmente é sogro, sogra, mãe, porque muitas vezes essa rede de apoio, quando das melhores intenções, elas acabam atrapalhando, não é? Não é? Um palpite de cá, outro palpite de lá. Você é mãe de primeira viagem, você não sabe se é Eu ouve tenho uma A, se é amiga, ouve B. eu tenho uma amiga que ela fala assim: ah, eu não tive rede de apoio, menina. Eu tive uma rede de agouro, que ela falava que era tantos palpites, e ela vivendo aquele momento de puerpério que não é fácil para ninguém, e vem aqueles palpites, que infelizmente a pessoa não sabe, está te deixando mais aflita, mais tensa, não tá te ajudando em nada. Por isso que a gente precisa assistir essa mãe. Sim, está enviando uma mensagem que você é incompetente, né? Assim, ao invés de te acolher, te ensinar com gentileza, mas respeitar o seu tempo, ou até mesmo a sua forma de fazer ali, mas ali com um carinho, uma supervisão com carinho, né, faz com que as pessoas, as pós-gestantes, elas ficam muito ansiosas, né, em todos os sentidos. Então, se sentindo realmente pressionada por todos os lados, né? Então, dos meus desejos, né, de fazer essa especialização em perinatalidade, parentalidade, foi em função da minha própria história e do meu desejo de que outras histórias fossem diferentes, né? E o grupo, eu acho o grupo muito legal, sabe? Uma vez eu tinha um familiar que tinha problema com alcoolismo, então sempre estava participando de grupos. E sabe o que eu acho interessante o grupo? Porque no grupo você está compartilhando com pessoas que têm as mesmas dores que você, as mesmas fragilidades, os mesmos preconceitos, né? As mesmas dificuldades, e ali você tem uma certa empatia, uma coesão ali, né? Uma homogeneidade, né? E então eu gosto do grupo em função disso, porque ali você está falando uma mesma linguagem. E a mãe, quando ela está grávida, o que ela quer falar? Ela quer falar né? Ela quer falar da maternidade, ela quer falar do enxoval, ela quer falar das dores, ela quer falar né, das preocupações, ela quer falar da obstetra, ela quer falar dessas coisas. E nem sempre terão ouvidos atentos para ela, principalmente se ela tiver amigas aí que tá investindo na sua carreira, né? Essa que está investindo na sua carreira não vai ter um ouvido, uma escuta atenta para as dores dela, né? Muitas vezes vai ser considerada assim, a sensibilidade que ela fica naquele momento, porque a fase gestacional é a fase de maiores mudanças comportamentais na vida de uma mulher. Entre a menarca, gestação e menopausa, a fase de maiores mudanças, né? Hormonais, fisiológicas, psicológicas, é a gestação. Então, olha só como nós precisamos olhar com mais cuidado, né? Para essas gestantes, não somente na questão fisiológica, mas também na questão psicológica, né? Porque a gente sabe que a maternidade é muito romantizada, né? E a realidade é outra coisa. Tá plena. Outra coisa, existe tanta gestação idealizada. Lógico que tem muitas alegrias, né, na gestação, mas também tem muitas angústias na gestação, né? Tem muitos medos, muitas incertezas. Eu atendo assim muita mãe no pós-parto e elas falam assim: nossa, eu tenho que chorar escondido.
porque eu não posso chorar. As pessoas querem que eu fique rindo o tempo inteiro, gargalhando, porque eu tô com um bebezinho. Eu não posso chorar. Eu tenho que correr para o banheiro para chorar. Mas por que isso? Que as pessoas não respeitam, não entendem esse mix de sentimento, essa solidão materna, essa culpa. São tantas coisas que a gente precisa falar e por isso o grupo ele é extremamente necessário, que a mulher precisa falar dessas angústias que ela está vivendo. Sim, sim. E ali estarão outras mulheres que estão vivendo as, se não as mesmas angústias, mas outras angústias também. E essa ambivalência é que traz justamente o estresse, a ansiedade e muitas vezes a depressão, né? Porque você pensa assim, nossa, eu devo ser uma mãe muito ruim, porque olha na revista, olha esses artistas, né? Estão todos sorrindo, todo mundo tá me cobrando, por que que eu tô assim? Eu tenho tudo, eu tô com um filho, ele tá saudável, eu tô gestante, minha gestação está bem, né? Então, as pessoas, às vezes, pressionam a gestante ou a que está no puerpério a estar super bem. E elas ficam tentando reprimir, até mesmo com culpa, aquela ambivalência, né, de estar vivenciando ou estar mesmo questionando se ela realmente desejava aquela gravidez. Isso não indica que ela está rejeitando o bebê. Ela está, assim, tendo dificuldades na gestação, mas isso não implica que ela seja uma mãe ruim e que ela está rejeitando aquele bebê. Então ela sente aí, ela fica assim, eu não posso sentir, eu não posso sentir, eu vou passar isso pro meu bebê, eu vou ser uma mãe ruim, né? E você vê esse caso que você falou que a mãe vai pro banheiro chorar. Olha que culpa, que sentimento de culpa, né? Que essa mãe não está experimentando, né? Por ter esses sentimentos que são normais, tanto dentro da gestação quanto no puerpério. Mas que as pessoas têm um olhar tão crítico e não permite que eu falo assim, que essa mulher recém-parida, que ela agora está aprendendo a ser mãe, então não respeita esse momento, que é tudo muito novo. Então ela precisa desse tempo de adaptação e desse tempo para ela entender tantas mudanças que está acontecendo. E às vezes as pessoas cobram tanto e às vezes ela também se cobra. As pessoas querem assim, que exista a mãe perfeita, a mulher maravilha. E daí vem todos os processos de adoecimento da pessoa querer dar conta de tudo. Mas para que dar conta de tudo? Sim, justamente. Para quê, pra né? quê? Isso aí foi algo que é o arquétipo, né, da mãe perfeita, né? Que nós guardamos no nosso inconsciente coletivo, que a gente fala que vem muito da questão de Maria, mãe de Jesus, né? Aquela mãe perfeita, né? Aquela mulher piedosa, né? Então, nós acabamos nos cobrando essa perfeição, né? E não nos permitimos chorar ou ter as nossas angústias. Isso também não reflete só na gestação e puerpério. Nós, como seres humanos, nós temos dificuldade de lidar com as nossas emoções. Nós não aprendemos na escola ou não aprendemos em casa, né, a gerir as nossas emoções. Às vezes os pais nunca geriram, era aquela questão assim, engole o choro, né? Cala a boca. Seja forte, Que seja esses forte. Sim. Que esses pais, como eles nunca conseguiram lidar com as suas emoções, quando os filhos vão colocar as emoções dele, ou tá chorando, ou tá com raiva, né? Ou tem inveja de um coleguinha, ou tá se sentindo inferior, como eles nunca conseguiram lidar com isso, eles desejam reprimir. E isso fica como uma emoção feia, né? Uma emoção negativa. Aí você imagina, isso já vem sendo acrescida e já vem acrescido a gestação, onde você está carregando uma vida dentro de você que era para você estar super feliz, né? Segundo aquilo que as pessoas pensam que nós deveríamos estar, e você começa a ter um turbilhão de emoções ali, né? De dúvidas. Ainda mais a mulher de hoje, porque como a mulher de outrora, ela já tinha um papel fixo, né? Que era cuidar da casa e cuidar dos filhos. Eu acredito que ela não passava pelas
talvez ela passasse por Por outros, né? outras, Né? Mas esse momento que nós vivemos, onde a mulher tem uma carreira, ela estuda, né? Ela está ativa na sociedade, ela sente mais pressão ainda, eu né? escuto Algumas muitas querem ficar em mães, casa. eu escuto muitas mães Uhum, falando bem assim, minha vida acabou. Minha vida acabou, sim. depois que eu tive filho, minha vida acabou. Aí eu falo assim, não, tua vida não acabou. Tantas possibilidades que você tem agora, mas por quê? Porque ela escuta isso de várias pessoas. Agora você não pode mais nada, agora a sua vida é isso. Aí isso daí vai gerando Uhum. mais angústia, cada vez mais. E ela pensando, acabou, eu não posso mais nada, eu não posso mais sonhar. E com isso ela vai só engavetando os sonhos dela, porque ela acha que para ela não existe mais possibilidade nenhuma. É só aquilo. Sim, e olha aí como que um acompanhamento psicológico poderia abrir a mente dessa mulher e Totalmente, trazer e ajudar totalmente, ela a trazer o equilíbrio, né, entre totalmente. todas as áreas da vida dela. Porque nós somos mães, mas nós também somos mulheres, nós somos esposas, né? Somos amigas. Verdade. E é lógico que em determinado momento os filhos vão depender mais da gente, né? Verdade. Mas em todos os momentos a gente deve pensar em cuidar da gente também, né? Uhum. E não achar que a nossa vida ali acabou. Verdade, verdade. Não se abandonar, né? Eu falo Isso. para elas, não se abandone, entendeu? Você pode ser o que você Uhum. quiser, você pode ter várias funções, mas você precisa dar continuidade. Claro que a gente vai adaptando a vida à situação que vai aparecendo, mas nunca abandonando os seus sonhos, aquilo que você carrega dentro de você para poder construir, para poder viver. E eu vejo assim, nossa, como que são poucas as gestantes que buscam esse acompanhamento. Eu falo assim, gente, isso daí deveria ser assim, todas deveriam fazer cada vez mais e mais para poder gerar esse bem-estar e conseguir reestruturar essa nova fase da vida. Porque, infelizmente, né, Nádia, a gente sabe que muitas famílias, muitos casamentos entram em crise justamente no primeiro ano de vida da criança, por conta de todas essas mudanças. E eu falo, nossa, como isso poderia ser evitado se tivesse um acompanhamento? Eu falo assim, gente, eu gosto muito de prevenção, gosto muito de falar de prevenção, porque realmente, quando você fala de um grupo terapêutico, fala de um trabalho que você está desenvolvendo com gestante, você está falando de prevenção e está falando assim, você está preparando uma nova família. Olha que quantas coisas boas você está fazendo. Aí eu gostaria que você falasse um Sim, pouquinho. sim, por quê, né? A entrada de uma criança na vida do casal realmente muda muito. E se não houver essa maturidade, né, na mente do marido, de saber que naquele momento, ele não vai ser mais a prioridade na vida da Uhum, sua esposa, mas isso não quer dizer que isso vai ser para o resto da verdade. vida. E naquele momento ele precisa ser um apoio para a esposa estarem olhando em Verdade. direção àquele filho, né? E através de um acompanhamento, eles saberem que quando que você vai diminuindo aquela atenção. Você colocou uma coisa interessante no seu post, que eu estava estudando sobre isso, que até os 3 meses o bebê acha que é uma simbiose com a mãe, né? Mas a partir dos 3 meses, a criança já começa a precisar a ser frustrada, né? Saber que as necessidades dela não são assim supridas Não, imediatamente, né? Então, o casal, ele precisa, através de um acompanhamento, porque isso não se aprende num obstetra, não é verdade? E nem no pediatra. Eles acompanham a parte fisiológica, tanto da gestante quanto do bebê, né? Após o parto. Mas dentro de um atendimento psicológico, o casal ali vai aprender a lidar com aquilo e manter a verdade, unidade do casamento, né? verdade. Sabendo que vai passar o tempo e eles precisam
discernir esse tempo, né? E manter também, conseguir manter uma prioridade um para o outro. Uhum. Porque tem mães, tem mulheres que às vezes elas nunca experimentaram o amor, nem do marido, Verdade. e nem dos pais. E Verdade. aquele bebê vai suprindo ela de tal Verdade. forma, porque ela vê aquele olhar tão lindo. Existe amor mais lindo do que de um filho? Verdade. Verdade. Não existe, não é? Verdade. Então, se aquela mulher, ela nunca experimentou o amor, ela vai, eu vou colocar uma linguagem, ela vai catar o amor daquele filho Verdade. e não vai querer deixar ele crescer, Verdade. né? Vai E sufocar. literalmente Vai ela pode sufocar. colocar isso. Vai Ela sufocar. vai colocar aquele filho no lugar, na posição de marido. Verdade. E aí que os maridos começam a sentir que eles estão saindo, né, daquela relação. Ela não está trazendo esse marido para a relação. Verdade. Só ela que sabe fazer as coisas, né? Só ela que pode cuidar daquele bebê. Então, sim, existem os maridos que estão passivos e não querem participar? Existem. Mas existem também aqueles que querem participar, mas a Não tem mulher não espaço, né? deixa eles Não tem espaço participarem. para participar. Não tem Não tem espaço. espaço. Não. Verdade. E aí, esse marido, né, ele começa a se sentir fora, né, daquela relação. E é onde começa a haver os problemas, né, assim, de separação. Já começa a existir as carências. Ele já vai percebendo que realmente aquela mulher não é mais a mulher dele. Ela já se tornou completamente mãe. E eu estou falando depois de um tempo passado, né? Porque em algum momento ele vai precisar compreender que realmente Porque ela está nessa ela fusão, precisa né? ser Ela está nessa completamente fusão. nessa fusão, Está na fusão. né? É até eles falam até que é uma loucura boa, né? A mãe Verdade. é uma loucura necessária, né? Verdade. Esse momento dessa fusão com esse filho. Mas a partir de um certo tempo, ela precisa já começar a deixar aquele filho perceber que eles não são uma fusão. E ela precisa também entender isso, que ela não deixou de ser esposa e que, primeiramente, ela é mulher, né, ser humano, e depois esposa, e eles pais daquela criança. E, assim, o acompanhamento psicológico pós-parto também é super importante para estar, muito importante. né? Para estar trazendo essa conscientização para esse casal, né? Porque senão é um gerador realmente de muitas separações, né? Ou traições, né? Porque não vou interferir aqui ou ficar defendendo ninguém, mas é o que realmente acontece, né? Justamente porque não há essa conscientização do momento que deve ter essa fusão, no momento que deve haver essa separação, né? No momento que os dois devem olhar para os filhos, quando eles devem retornar, olhar um para o outro, né? E deixar esse filho um pouco mais, às vezes, aos cuidados de alguém, de outra pessoa, para eles poderem manter o seu romance, né? Verdade. E queria que você falasse um pouquinho desse sentimento de culpa. Tanta culpa que as mães carregam, todas as mães se sentem culpadas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa culpa materna. Bem, a culpa, ela já é um sentimento, assim, que vem desde, né, a fundação do mundo, vamos dizer assim. A culpa já entrou no ser humano, né? E depois a culpa, ela vem muito relacionada com o complexo de Édipo, né? Quando, assim, o filho, né, tem aquele amor com a mãe e ele sente vontade que o pai até morra para ele ficar com a mãe, né? De forma inconsciente, ele se sente culpado porque ele também ama o pai, né? E então, naquela ambivalência, existe a culpa. Então, a culpa, ela vem muito da ambivalência. Sabe aquele sentimento assim, nossa, eu não queria ter esse bebê, eu tô com saudade das minhas noites bem dormidas, né? Ai, o meu trabalho, que saudade da minha vida social. Aí vem a culpa, né? Mas como assim, gente?
eu não amo esse bebê, que mãe ruim que eu sou, né? Então, as nossas ambivalências, elas precisam ser tratadas com mais leveza, porque o ser humano, ele é ambivalente, né? Ao mesmo tempo, assim, que a mulher deseja ter o bebê, ela já foi tudo planejado por ela, né? Pelo esposo ali, mas de repente aquela gravidez chega e não é a gravidez que ela idealizou. Aquele filho também não é o filho que ela idealizou. Existem filhos, né, que vêm com síndromes, né? Síndrome de Down, que vem que não foi o filho que aquela mãe idealizou. Aliás, eu acho que nunca é, né? Porque a gente queria mais um boneco, Verdade. né? Eu lembro quando eu tive o meu primeiro filho, eu falei assim, gente, eu podia tanto desligar ele às 8 horas da noite, 20 horas, depois no outro dia eu ligava. Verdade, verdade. Então, a culpa materna, ela vem disso e desse achar que tudo é responsabilidade nossa, né? Se o filho adoece, a gente já procura, foi responsabilidade minha, eu não cuidei direito, eu não fiz isso direito, né? A culpa é sempre da mãe, né? Porque o filho é da mãe. Toda a vida, né? Se o filho vai mal na escola, a culpa é sua, né? A culpa é da mãe. Mas se ela tá bem na escola, a gente fez um bom trabalho, né? Assim. Verdade, verdade. Então, essa culpa vem das nossas ambivalências. O que também, o atendimento, o acompanhamento psicológico, seja individual ou em grupo, ameniza muito isso. Porque ali no consultório, você não é julgado, você não é condenado pelas suas intenções. Porque o fato de você ter um sentimento, o fato de eu ter raiva e querer matar alguém, não significa que eu vou matar alguém, né? Mas às vezes o fato de eu ter raiva e querer matar alguém já pode me gerar um sentimento de culpa, né? Então as mães são especialistas, né, em ter esse sentimento de culpa, porque elas têm muitas ambivalências ali. É o filho que chora a noite toda, né? E que só quer mamar. E você já tá, o bico do peito tá doendo, e você fica com raiva da vez que ele chora, e você vai dar de mamar, às vezes embirrada, e sente culpa por aquilo, né? Mas quando a gente reconhece que isso é normal, né? E que as emoções, elas são normais, o fato é o que a gente faz com ele. Né? Por exemplo, existe a psicose puerperal, né? Que também pode ser evitada com acompanhamento psicológico na gestação e pós-parto. Ela cede aos seus impulsos. Aquilo que a mãe, às vezes, tem vontade de matar aquele bebê, porque ele não para de chorar, né? Aquela mãe psicótica, ela faz, né? Aquilo dali, né? Por achar que alguém vai matar o bebê dela, né? E tudo mais. Então, a psicose já rompe com a realidade. A neurose, não. Ela sente aquilo, né? Ela deseja fazer aquilo, mas isso não significa que ela vai fazer aquilo, né? Então, a culpa, ela vem, assim, dessas ambivalências. E essa, eu queria que você falasse um pouquinho desse mito do amor materno, que as pessoas falam, o amor, ele é incondicional, mas o amor materno, ele é uma construção. E as mães, às vezes, não entendem como que pode ser, como é que essa mãe parece que não ama o filho, e a gente precisa estar sempre falando desse mito do amor materno, para as pessoas entenderem por que umas reagem de uma forma e as outras reagem de outra forma. Sim, o amor materno, porque quando você tem o bebê, principalmente no parto normal, é liberada a ocitocina, né? Aquele hormônio do amor. Então, já tem, né? Uma enxurrada. Bebê, uma enxurrada. Sim, mas isso não quer dizer que seja uma lei, né? Que você precisa amar o bebê, né? Então, às vezes vai acontecer isso, outras vezes não vai acontecer isso. E tá tudo bem, né? Porque o amor, a maternidade, não é aquela coisa que já está em todas as mulheres, mas ela é construída.
E não é uma maternidade romantizada, sabe? Que você está sempre assim plena, amando aquele bebê, sempre disposta, né? Não, não é, né? É cheio de oscilações, Verdade, né? Cheio de frustrações, verdade, às vezes de angústias, de alegrias, né? Quando você vê o sorriso daquele bebê, né, para você, quando você vê aquele olhar dele, né, nos seus olhos, aquela conexão, né, são momentos ímpares realmente. Mas não é o tempo todo verdade, assim, verdade, né? Afinal de contas, a gente não pode parar a vida para ser só mãe. A vida verdade, continua, verdade. né? Você tem a sua casa, muitas vezes a pessoa tem que resolver outras coisas. Muitas vezes a mãe é uma mãe solteira, Uhum, né? Que não tem ali uma rede de apoio que uhum, está ali, né? Disponível para ela, até ela ter o pós-parto, né? Então, realmente tem muitas oscilações verdade, dentro disso. Então, o amor materno é algo que é romantizado. Esse amor incondicional, verdade, né? Até mesmo quando a criança, né, vai verdade. crescendo e não é sempre que você está amando seu filho, É. né? Tem crianças que são verdadeiros desafios, né? Uhum, E esse amor, às vezes romantizado, parece que implica a não disciplina, sabe? verdade. É um amor que hoje que está em voga, que você tem que fazer todas as vontades dos seus filhos, né? Uhum. Que eles reinam, assim, eles vai estendendo muito essa questão de meu bebê, minha Aham, majestade, né? aham, Está aham. estendendo muito, além dos 3 meses, porque Uhum, até os 3 meses realmente ele tem que ser majestade, uhum, né? uhum. Faz parte. Mas depois ele tem que ser colocado no seu lugar. Verdade. Eu sei que é complicado isso, né? Porque bebê é uma coisa tão linda, né? Uhum, uhum. Mas até para ele se desenvolver, ele precisa desse afastamento. Isso daí é saudável. Que quanto mais a mãe assim, Sim, ai, quer proteger, proteger, sem saber, ela às vezes está fragilizando mais e atrofiando tantas habilidades que aquele bebê ele pode desenvolver, mas pela falta desse estímulo de autonomia, não vai conseguir desenvolver. E também como a gente percebe quando a mãe ela vive só para os filhos e depois, quando esse filho cresce, ela não consegue saber o que ela vai fazer da vida. Ela fica, mas eu só fiz isso a minha vida inteira. E ela fica assim perdida, porque ela não conseguiu assim administrar essas várias facetas para ser mãe, para ser esposa, para ser profissional, para fazer outras coisas. Ela só foi mãe. E como isso também gera sim. muita dificuldade depois. Aí fala um pouquinho sobre Isso, isso. sim, muitas mães, né, elas linkam a sua identidade na função materna, né? O que não é legal, porque como ela quer estender essa função, ela não permite que os filhos cresçam, né? E entra no seu processo de individuação, né? Ela está sempre ali super protegendo esses filhos. E hoje a gente vê a adolescência estendida, e eu acredito que seja muito em função Verdade, desse papel dos pais, que não querem perder essa importância linkada a essa função, verdade, né? Não querem que os filhos se tornem autônomos, porque eles têm medo que assim os filhos abandonem eles, verdade, né? verdade. Então, realmente, a mulher, e isso também a gente trabalha, né, nos grupos de gestantes, de pós-parto, essa questão, né, que é preciso que a mulher, ela não fique, ela tenha vários prazeres na Verdade, vida dela, né? verdade, Ela não fique só como esposa, né? Ela não fique só como mãe, porque ela vai ter uma energia psíquica ali parada verdade, e ela vai querer que os filhos deem um retorno de todo o sacrifício que ela verdade, fez na vida, verdade, né? Quanto mais você foca em uma área só da sua vida, você vai querer que essa área seja a sua fonte de vida, verdade, né? verdade, E você vai assim sufocar muito essa área e ficar frustrada, né? Quando ressentida, quando essa área não te dá o retorno verdade, que você tanto fez. E os filhos nem pedem por isso, verdade, né? verdade. É a própria mãe que linka ali
e vai vivendo por aquilo dali e depois não consegue se desapegar àquela função materna. E a mãe, uma vez eu vi isso, comentei com meu filho, né? Ele nem entendeu. Que a mãe, que a boa mãe, ela vai se tornando cada vez mais indispensável, né? Então, assim, e isso é verdade, o filho vai criando uma autonomia no seu processo de individuação. Se ele quiser voltar, ele vai voltar não por uma dependência financeira ou emocional, mas pelas conexões que nós criamos, né? Pela amizade que nós criamos, pelo bom ambiente que nós temos, né? E por estarmos juntos, mas ele é livre para poder e seguir o curso da vida dele. Fazer as escolhas dele, né? Fazer as escolhas dele. Sim, justamente. Esse processo de se tornar um indivíduo. E interessante porque nós, como pais, nós queremos que os nossos filhos cresçam, tomem boas decisões na vida, né? Sejam homens e mulheres de caráter, confiantes em si mesmo, né? Façam boas escolhas afetivas, sejam bons profissionais, mas nós não percebemos que o nosso comportamento de não permitir que eles se tornem indivíduos venham fazer dele pessoas frouxas na vida, sabe? Passivas, né? Que não sabem nem o que pensam, porque nunca foram estimulados a pensar por si mesmo, porque os pais consideravam uma afronta ter um pensamento que fosse diferente do dele, né? Um sonho, um desejo, uma crença. Então, se nós entendêssemos a importância de nos autoconhecer, sabe? De experimentar essa cura a partir da gente mesmo, para que a gente possa não atrelar as nossas vidas, né, a vida dos nossos filhos, a gente poderia estar mais, vamos dizer assim, orgulhosos da formação dos nossos filhos como indivíduos. Verdade. E gostaria que você falasse um pouquinho, quase finalizando, sobre a importância. Creio que está assistindo aqui a live, alguma gestante, como que ela pode estar buscando esse autoconhecimento e isso daí para a vida, não só nesse momento de gestação, mas um bem-estar que ela vai estar construindo diariamente, porque a gente tem que buscar melhorar todos os dias e entender os porquês que a gente age de determinada forma, da onde surgiu certo comportamento, por que a gente está escolhendo certas coisas. Às vezes, se você não se conhece, como é que você vai saber qual o melhor caminho? Como é que você vai construir coisas diferentes na sua vida? Às vezes você está vivendo sempre a mesma coisa porque você está tendo sempre as mesmas decisões, agindo sempre da mesma forma. Aí queria que você desse assim, esse recadinho para as gestantes que estão assistindo aqui a nossa live. Sim, assim, eu vou até antes mesmo de você que está assistindo a nossa live, de você que ainda nem se tornou um pai ou uma mãe, né? E percebe que a sua família é uma família disfuncional, né? Que você tem problemas com ansiedade, uma autoestima baixa, né? Sempre procura relacionamentos que fazem você sofrer, sempre percebe dificuldades que você tem, assim, de se auto-sabotar. Comece agora, nem espere para estar gestante, não, né? Comece agora a sua busca por autoconhecimento, porque quanto mais você se conhecer, melhor você vai ficar, até mesmo para escolher o pai ou a mãe dos seus filhos, né? Sem aquele cara assim, quando eu casar, eu vou ser feliz, né? À espera de um príncipe encantado, uma princesa encantada, né? Eu tenho uma filha, né? E eu sempre falo isso para ela. Eu falo assim, eu quero que você seja tudo que Deus criou você para ser, né? Estude, trabalha, cumpra assim o seu chamado, o seu propósito, tenha amizades, né? Tenha uma boa formação, você vai aprender a dirigir, né? Não fique esperando alguém para fazer você feliz, não. Seja feliz, né? Seja feliz.
né? E alguém vai chegar e somar a sua Verdade, felicidade. Alguém também, né, saudável verdade. como você é, né? Então, busque isso desde já, mas você, né, que é um casal já, está dentro de um planejamento familiar, assim, não está conseguindo ter um denominador comum aí entre casal, né? Você percebe que a forma que o seu marido pensa a respeito de educação é muito diferente da sua, ou você teve uma família disfuncional, uma mãe que tinha transtorno de personalidade, tem medo de cometer os mesmos erros que os seus pais cometeram com você, busque Com ajuda, né? certeza. Antes mesmo de você estar gerando, né, um filho, e vamos assim trazer esse crescimento sobre a sua vida, ressignificar a sua história, né, desconstruir algumas coisas que são disfuncionais, que atrapalham o seu crescimento, e façam aí esse planejamento. Mas para você que está gestante, né, ainda há tempo. Né? Se você está aí com alto índice de ansiedade, estresse, muitas preocupações, né? Eu convido você a fazer. Nós trabalhamos com grupo terapêutico, mas também trabalhamos de uma forma individual. Fazemos atendimento online também. Os grupos podem ser online, os atendimentos individuais também, né? Para você investir na sua saúde mental e ter um preparo para essa criança nascer de forma mais humanizada Verdade. possível, né? Porque nós também falamos sobre o direito, né, que você tem como alguém que vai parir, né, ter um parto humanizado, saber os Os seus seus direitos de ter direitos. uma acompanhante, ser o protagonista da Verdade. sua história, você e seu bebê, né? Que é Verdade. muito Muito importante, que importante. o momento do parto é um momento muito Marcante, importante marcante. ali, marcante, que às vezes fica registrado nas memórias inconscientes para o Pro resto resto da da vida, pro vida, resto da né? vida. E uma mãe, por exemplo, né, que está com alto índice de ansiedade ou está com depressão, estresse, e o cortisol passa Passa. pelo cordão Ah, umbilical, né? E afeta o cérebro afeta. do bebê de forma que ele pode se tornar, sim, uma criança Uma criança ansiosa, um adulto ansiosa. ansioso, né? Se essa mulher pode evitar a depressão pós-parto, que legal que seria, porque assim ela não perderia esse Esse vínculo, momento né, tão com esse bebê. importante é. Sim, né? Estaria mais ativa para estar estimulando esse Verdade. bebê, né? Para que o desenvolvimento dele seja saudável em todos Saudável. os sentidos, fisiológico, cognitivo, né? Emocional, em todas as áreas. E nós fazemos esse acompanhamento até que a criança atinja 3 anos de idade, né? Maravilhoso. Eu Maravilhoso. também estudo, né, o desenvolvimento infantil, então você ajuda ali a mãe a estimular o bebê para que ele atinja Hum, a plenitude dele, porque até os 3 anos, né, é o momento que eles mais aprendem. verdade. Em 3 segundos há milhões de formações ali, há Verdade. milhões de Os sinapses, né, neurônios entre os estão assim, neurônios, super ativados, né? muita coisa. Então, assim, e o afeto é como se fosse uma fita isolante entre esses neurônios, entre esse aprendizado. Porque às vezes os pais ficam muito preocupados em colocar os filhos em várias coisas, né? Aula de música, não sei o quê, não sei o quê, e prepará-los para a vida. Mas esquece do afeto, do Verdade. tempo de qualidade, dessa conexão, dessa escuta ativa, Verdade. né? Dessa disciplina, mais uma disciplina gentil, firme, mas porém gentil, Verdade. né? E tudo isso é que leva a criança a desenvolver tanto um QI, que é a sua inteligência intelectual, quanto um QE, que é a sua inteligência emocional, Emocional. né? Então, assim, nos grupos terapêuticos nós trabalhamos, né? Dessa forma, onde você é um lugar onde você é acolhido, o esposo também. Nós trabalhamos até mesmo com o primeiro, se tem já uma criança, para preparar essa Verdade. criança, né? E preparar os pais para que seja um momento menos traumático para essa criança que até então Verdade. foi o único, Verdade. né? Foi o único filho. É importante pensar nesse filho Verdade. também, né? Verdade. Que está esperando a chegada de um irmãozinho Para ele não se ou uma sentir irmãzinha. rejeitado, né?
Porque a família adora Sim. falar assim, ai, tá perdendo lugar. Olha só, tanta coisa para falar e falar, ó, tá perdendo lugar. Aí como é que vai gerar esse sentimento entre os irmãos se a família pega e fala isso? Tanta coisa para falar e fala, ai, tá perdendo lugar. Agora não é mais o rei. Eu fico assim, gente, poderia ficar quietinho, né? É, eu até falo mais, sabe que às vezes o bebê nem precisa de presente, ele não tá nem entendendo. Leva o Para o mais presente pro velho. filho É, mais velho, verdade. né? Verdade. Para mostrar que ele continua sendo Verdade. amado, né? Que não é Verdade. por causa da chegada de um, é que ele foi esquecido, relegado a segundo plano, E o né? amor está Então, crescendo, tudo ninguém isso está perdendo nada, o amor está crescendo, está aí todo mundo tá chegando para somando, somar, né? agora fala, isso fica registrado na mente da criança. A criança leva isso para a vida, como se agora ela foi jogada para escanteio, agora eu não consigo mais pertencer. E ela vai carregando aquele sentimento de não pertencimento por causa de uma coisa que ela ouviu. Isso é muito sério. Uhum. Aí tem que levar Muito para sério, terapia. gerador até Tem que levar para e terapia. gerador de ciúme na vida adulta, Verdade, né? verdade. Porque quando chega outro, quem que é o preferido? O outro, Verdade. né? Então, assim, são coisas que são tão importantes, sabe? Se as pessoas soubessem a importância do acompanhamento psicológico, sabe? Nessa fase que você está tão importante para você e porque você está carregando um ser humano dentro de você, né? Uma responsabilidade da construção de uma personalidade, Verdade. né? Onde você é, né, cooperador ali na construção de uma personalidade. A E gente é, a primeira infância marca uma vida, né? É um marco na vida de toda pessoa. Tudo que você é hoje tá lá, a sua criança interior, você precisou curar a sua criança interior para dar continuidade. Então, você vai ficar cheio de comportamentos limitadores por conta da primeira infância, que alguma coisa aconteceu na primeira infância e acontece na vida de todo mundo. Por isso que eu falo, todo mundo tem que fazer terapia, todo mundo tem que estar num grupo, porque quem teve a primeira infância assim, ai, maravilhosa, entendeu? né? Ninguém. Freud ele fala, né? Sua infância é seu destino, Verdade, né? verdade, E é verdade. verdade. Se você não entrar com uma intervenção, né, de análise na sua vida, né, se você não tiver essa prioridade na sua vida de se responsabilizar, porque a gente também não pode parar no meio do caminho e ficar culpando os nossos pais, porque eles Não, também tiveram as suas histórias, né? E faz parte da terapia você perceber que a culpa não é sua, né? Que um dia você foi vítima, mas hoje você é um responsável pela sua própria e quem escolha, tem que né? mudar é Então, você. Deixa o outro que queira mudar. Mas justamente, a mudança quem busca é cada um de nós, cada um buscando a sua mudança, a sua melhoria. O outro que mude se quiser e perceba aonde precisa evoluir, né? Porque a gente tem que buscar evolução. Tem gente que acha, não precisa evoluir. Nós temos que evoluir. Por isso que a gente está falando sempre de humanização. É o século da humanização. Por quê? Porque a gente precisa buscar esse comportamento melhorado toda hora, todo tempo. sim, é verdade. E é só assim como ajuda, né? Porque o mundo não está nos ajudando, Verdade. né? Nesse sentido, as pessoas estão muito adoecidas. Muito, muito. Se nós não nos cuidarmos, né, não termos esse autocuidado, a gente vai adoecer junto com o mundo. E assim, é muito mais. O cérebro ele gosta de poupar energia. Então, não é muito mais fácil você cobrar do outro mudança do que Uhum. você investir na sua própria mudança, Verdade. porque você vai ter que demandar energia. Você falou uma coisa aí muito interessante, que é uma loucura você pensar que com seus mesmos caminhos você vai enxergar num lugar diferente. Verdade. Não vai, isso é Verdade. loucura, né? Você Verdade. quer, você fica reclamando, você quer que o outro muda, você quer, né? Você culpa as pessoas, você projeta nos outros, né? Mas isso não vai adiantar nada, Uhum. vai desgastar. Enquanto a gente não se responsabilizar pelo nosso próprio crescimento, né? E que isso demanda energia da nossa parte, nós vamos ficar ali patinando, E eu falo né? para as mães, a gente precisa entender que toda pessoa é diferente. E nunca querer assim, que o outro tenha o mesmo comportamento que a gente,
pense da mesma forma, tenha as mesmas reações. Cada um veio de um lar diferente, teve vivências diferentes, tem histórias de vida diferentes. Por isso que a convivência são muitos desafios. Por isso que você tem que se entender para poder ser até tolerante com o outro. Que quando você não se conhece, você fica uma pessoa muito crítica. Você vai criticando e achando que todo mundo que pensa diferente de você, ai, não presta, porque só presta o seu pensamento, só você que carrega a verdade, você que carrega a razão. O outro não tem nada de bom para trazer para a sua vida. Então, por isso que a gente precisa, assim, estar buscando o nosso autoconhecimento. Então, deixa o outro no lugarzinho dele. E, assim, a busca é pessoal, cada um buscando essa melhoria para você ter paz e para você conseguir ter bons resultados, né? Porque quando você não carrega essa paz, como é que você vai conseguir ter bons resultados? Sim, sim. Se você fica dentro do seu eu ideal, né, achando que você... Porque normalmente nós criamos personas, quando na nossa infância a gente percebe que a nossa essência ela não é amada, né? Então, se eu tenho um eu ideal, vivo dentro de um eu ideal, me separei da minha essência, eu vou para as minhas relações com o meu ideal de eu. Então, eu fico frustrada com a imperfeição do outro, né? Mas quando eu me autoconheço, eu começo a perceber que eu sou cheia de falhas e de acertos, né? E assim, se eu for mais leve, eu consigo mudar muito dessas falhas, melhorar muito e consigo ser mais leve com o outro também. E automaticamente o outro também pode tendo essas mudanças. E que a gente Então, pare assim, de perder tempo, né? Achando que, não, depois eu vou fazer isso, depois eu vou buscar essa mudança. Ai, agora eu não posso, agora eu não tenho tempo. Só que você só tem essa vida. Então você tem que fazer alguma coisa por você agora. Não dá para esperar mais. O momento é esse. Porque então vai acumulando tanta coisa dentro de você e só vai te adoecer mais e mais. Então, que a gente busque ajuda agora. Se você identificou alguma coisa que não está legal, a hora é essa, a hora da mudança é agora, a hora de buscar, entendeu? Um processo de cura interior é agora. Não dá para esperar mais tempo. Não, quando meu filho tiver maior, não. Graças a Deus que hoje em dia tem os recursos online. Você, no conforto da sua casa, você pode estar buscando essa cura, esse melhoramento, aonde você estiver, você pode estar buscando essa ajuda para que você fique bem e não fique jogando a responsabilidade para cima do outro. Ai, se o outro fizer isso, se acontecer isso, tudo joga a culpa no outro. Mas assim, e a sua responsabilidade? É um tempo da gente ter a autorresponsabilização, é agora. Se a gente quer mudar, então é com a gente, não é com o outro. O incômodo está na gente, então somos nós que temos que sair do lugar e fazer algo diferente por nós. Sim, com certeza, Flávia. Falou tudo. E assim, né? E principalmente se você tem uma vidinha aí dentro de você, né? Verdade. Porque, assim, nós somos adultos e temos os nossos mecanismos de defesa, né? Vamos dizer assim. Mas a criança, ela nasce e ela é completamente dependente de nós. E a gente é como semideuses na primeira infância delas, né? E o que a gente fala para elas, o olhar que nós temos para elas, é o que elas vão internalizar para o resto da vida, né? Então, assim, é tão sério isso, né? Assim, que é um estímulo para nós buscarmos esse autoconhecimento e essa melhora, para a gente não projetar as nossas dores nos nossos filhos, né? Não corrigirmos eles, assim, achando que eles são pequenos e frágeis, eles são propriedades nossas, e a gente pode fazer o que bem entender, dar tapa quando a gente bem quiser, né? Que a gente está estressado, a gente pode xingá-los, né? É saber que todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, imagina, né? O privilégio de sermos cooperadores de Deus para a construção de um propósito, né? De uma missão ali, e o quanto nós precisamos dessa graça de Deus e desse autoconhecimento que Ele nos proporciona através de
tantos recursos e uma delas é a psicoterapia, Verdade, né? verdade. E uma coisa também, Nádia, eu falo assim, como a gente precisa estar inserido nesse processo, porque eu vejo muitas pessoas assim, você fica depositando as suas frustrações, os seus sonhos no seu filho. Ah, você tem que ser isso, você tem que fazer isso. Por quê? Coisas que você não fez, mas você fica querendo que o outro faça, que o outro seja. Então, por isso que a gente tem que estar inserida nesse processo para a gente deixar o outro ter as suas próprias escolhas de acordo com o temperamento que ele tem, de acordo com a personalidade que ele tem, porque a gente não pode querer padronizar todo mundo, não, porque você é mãe, você que sabe o que é melhor para o seu filho. Nem sempre. Cada um é aquilo, cada um tem um Sim. propósito de vida. Uhum. Nós temos os nossos limites como pais, né? Verdade, verdade. E assim, em todo tempo a gente pode deixar eles com algumas escolhas livres, né? Eles não precisam torcer para o mesmo time de futebol que a gente torce, né? A menina não precisa ser bailarina porque a gente acha que ela tem que ser. O menino não é obrigado a ser jogador de futebol, né? Então, assim, a gente tem essas idealizações, né? De filhos. Outras coisas, sim, nós precisamos fazer para a própria educação deles, mas algumas outras coisas nós podemos respeitar a essência deles. E eu vejo assim, os filhos, eles vêm para nos ensinar. A gente está aprendendo muito com nossos filhos, porque a gente acha assim, porque é seu filho, é totalmente igual a você ou seu esposo. Quando você vê uma personalidade ali completamente diferente, muitas mães ficam chocadas. Ué, mas como é que pode ser assim? Ué, o pai não é assim, a mãe não é assim, como é que não é assim? Mas aí está esse processo de individualização de cada um. Aí por isso que às vezes gera muitos desafios nos lares, porque as pessoas não aceitam. Aquele casal todo quietinho, aquele casal tímido, aí vem aquela criança, entendeu? Super agitada, aí as pessoas... Não, as pessoas ficam assim incomodadas, mas não pode, porque na minha família ninguém é assim. Todo mundo é assim, aí tem que dar continuidade. E quando a pessoa já tem ali, desde cedo, já essa diferença visível, bem marcante. Como que os lares não ficam nesse momento? E aí é os pais tentando encaixar esse filho no eu ideal deles, né? Verdade. Aí que começa a surgir os problemas, porque se a criança não percebe que ela é bem aceita, que ela é amada, que ela é aprovada, ela tem tanta necessidade de ser amada que ela vai criar uma persona, né? Aí existem vários tipos de criança, a criança boazinha, né? A criança muito responsável, a criança revoltada, a criança doente, né? Então, vai se criando e vai se levando essa criança dentro de um ser adulto, né? Nádia, chegamos... Você vê que é bem sensível esse assunto, chegamos né, 9h. Nossa, que live maravilhosa. Sim. Quando o assunto é bom, a hora passa assim, a gente nem sente, porque foi tão proveitosa a conversa. E eu tenho certeza assim, que todos que assistiram puderam assim, receber essas informações. Você transbordou tanta coisa boa nas nossas vidas. Então, assim, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, que você continue acendendo a luz aí de muitas pessoas, guiando esse caminho de transformação, porque pessoas como vocês psicanalistas, como você, faz muita diferença na sociedade. Vocês têm, assim, tirado muita gente de cavernas e feito essas pessoas encontrarem um caminho para construir uma vida assim cheia de realizações. Então, muito obrigado. E se alguém que está assistindo aqui a live quiser saber mais do trabalho da Nádia, vai lá no Instagram dela, acompanha o trabalho dela, chama ela no direct, marca um atendimento online, porque ela é maravilhosa e vocês vão ser assim, impactados por esse acompanhamento, por esse processo de autoconhecimento que a gente precisa fazer diariamente. Porque a gente está cheio de carrapicho, que a gente precisa tirar os carrapichos para poder continuar seguindo com leveza a jornada
tirar esses pesos, deixa para lá essa bagagem que não é nossa, é dos nossos antepassados e vamos construir a nossa história agora. Muito obrigada, Nádia. Que Deus te abençoe Com certeza, muito. eu que agradeço, Flávio. Foi um prazer. Que Deus te abençoe também. Amém, Beijo. amém. Faremos outras, hein? Tchau. Faremos outras. Oh, se Deus quiser. Beijão. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada.